A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, maestros, a paz do Senhor, músicos da casa do Senhor Jesus Cristo, na maravilha do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo à EBM, a Escola Bíblica para Músico. Aqui quem fala é o maestro cooperador Danny Thompson. Atualmente sou o maestro aqui do setor Santa Isabel, Várzea Grande da banda Adoração. Também estou como subcoordenador da regional VG1, composta pela regional 13, 14, 15. E pela bondade do Senhor Jesus Cristo e confiança da liderança da Unobadecre, estou também atualmente como um dos regentes da grande banda da Unobadecre. E hoje vamos estar iniciando a primeira lição da EBM. Vamos estar falando sobre louvor e adoração. O tema de hoje é música. Que som é esse? E está situado lá em Gênesis 4 e também J38, 4 ao 7. Gênesis 4 diz: E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpas e órgãos. E em J38, do 4 ao 7 diz: Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tu tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Nosso texto está em Gênesis 4, 21 e J38, do 4 ao 7. Vamos fazer uma oração para a gente dar início. Soberano Criador, amado Jesus Cristo, Deus da graça, Pai, quero, Senhor, te agradecer por esse momento, estar aqui presente, Senhor, junto com os demais músicos, para poder meditar um pouco mais a Tua palavra. Uma palavra, Senhor, voltada para nós, músicos da casa do Senhor, para que possamos, Senhor, ter o entendimento de o porquê fazemos isso, porquê adoramos o Teu santo nome, porquê da música em nós e o porquê o Senhor nos chamou, Senhor, para esse ministério, porque a música é um ministério e poucos sabem disso, do valor que tem. E esse é o intuito, Senhor, desse projeto da EBM, fazer com que os músicos tenham consciência de saber aonde é o seu lugar e o porquê foi escolhido para estar nesse lugar. Assim te glorifico, te agradeço por tudo. O Senhor nos dê uma boa aula, nos traz entendimento, é o que te peço, desde já te agradecemos. Amém. Sabemos muito bem, e o texto lido em Jó nos afirma que a música não foi criada por nós humanos, mas sim, ela é uma ferramenta divina de adoração. Antes da criação do universo já havia música e havia sons como de trombeta, entre outros exemplos, né? A gente consegue ver, fala sobre harpas e tudo mais. Lá em Apocalipse fala isso, os 24 anciões com harpas. Então a gente entende que, como já estava no céu, o céu ele é atemporal, não existe tempo, então a música sempre houve, sempre existiu. Então, assim, conseguimos entender que a música não é uma criação humana, é uma criação de Deus. Deus criou a música e no céu há muito isso. Não só a música, mas também o som instrumental, como eu citei aqui agora, o texto falou sobre harpas e sons como de trombeta. E aí trazendo referência ao instrumento musical físico aqui na Terra para que a gente possa entender. A estrutura musical foi criada através de Jubal, que foi o texto citado lá em Gênesis. Esse foi o pai dos instrumentos musicais, como a harpa e a flauta. Ou seja, Jubal, ele não foi o criador da música, mas foi o criador dos instrumentos musicais. Ele teve a inspiração divina, porque ele sentia, talvez, ele sentia uma necessidade maior de expressão. E talvez por ele ver a natureza, observar a natureza, porque sabemos muito bem que a natureza, eles louvam ao Senhor. Tanto é que Jesus fala, quando indagam ele para que os discípulos calassem, eles falam, se eles calarem, até as pedras clamarão, falarão, gritarão, cantarão. Então, assim, toda a natureza louva a Deus. Então, Jubal, com certeza, observando, porque nós músicos temos essa afinidade de observar a natureza e encontrar música. Tem músicos que conseguem encontrar música em vários formatos, em várias repetições, porque temos na natureza, encontramos melodia, encontramos harmonia e encontramos ritmos, não só na natureza, como no mundo animal e tudo. Então a gente consegue tirar música de tudo que faz sons, às vezes até mesmo coisas que não faz sons, mas alguns tipos de imagem repetitiva a gente consegue tirar música disso. Então, Jubal, acredito eu que vendo uma necessidade e buscando a Deus, Deus deu esse conhecimento, essa inspiração para que ele pudesse criar os primeiros instrumentos musicais, a flauta e a harpa. Ou seja, a flauta é o pai de todos os instrumentos de sopro e a harpa é o pai de todos os instrumentos de corda. Às vezes você fala assim, mas e a percussão? Olha, a percussão com certeza já havia antes da criação dos instrumentos musicais.
musicais, a percussão com certeza já existia, porque a percussão ele é um ritmo, e o ritmo a gente consegue no bater das palmas. Então, antes dos instrumentos musicais, aqui na Terra já havia a música cantada, já havia a música que as pessoas entoavam em glorificar Deus, ou para contar alguns fatos, contos históricos, né, para narrar alguma situação. E o bater das palmas, bater as coxas, entre outras coisas, ele entra como ritmo. Então, acredito eu que dá para entender que o ritmo, a percussão ele veio antes da flauta e harpas. Eu acredito nisso, tá? Não tenho nenhum algo histórico para dizer, mas eu acredito que a percussão ele veio antes. Tá, primeiro tópico, vamos entrar aqui. O que é música? A música é a arte de converter expressões, ideias, sentimentos ou adoração em sons e silêncios no tempo, com ritmo, melodia, harmonia, de uma forma sintetizada e organizada. Isso é música. Tem toda uma organização, tem toda uma estrutura, tá? Fora disso aí é somente barulho, confusão. Então a música ela é sistematizada e organizada. Como a música ela é dividida? A gente já entendemos o que é música, então vamos entender como a música ela é dividida. A música ela é formada por 3 elementos principais: melodia, harmonia e ritmo. Às vezes alguém pode perguntar: e a letra? A letra ela vai entrar na melodia, tá? A letra ela entra na melodia. Então o que é melodia? Melodia é sequências de notas, é a parte que se canta ou que se reconhece facilmente através do sentimento, porque existe música, por exemplo, as músicas clássicas, ela não tem letra, mas ela tem a melodia, e você consegue identificar através da instrumentalização se aquele som tá tendo uma passagem de tristeza, uma passagem de emoção, uma passagem de alegria, né? Então uma passagem de tensão. Tem uma passagem bíblica bem interessante que fala assim que os músicos reclamam: tocamos flauta, ninguém dança; tocamos lamentações, ninguém chora. Então dá para entender que a flauta trouxe ali uma melodia de alegria, e também trouxe uma tensão de tristeza. Então a melodia consegue trazer isso. A harmonia é o conjunto de som que acompanha e dá cor à melodia. Então o que é harmonia? A harmonia é junção de sons, totalmente bem compactado, afinados, né? Onde vários sons ele consegue ficar bom ao ouvido. Quem ouve consegue ver que aquela junção de vários sons ficou bom. Quando a junção de vários sons não está agradável aos ouvidos, não está harmônico, está em conflito. Então a harmonia já fala, está em harmonia, não em conflito. É por isso que é importante, né? Vamos entrar aqui na área prática: instrumentos afinados, músicos com boa bocadura, músicos que estudam bem para que consigam harmonizar com outros instrumentos o seu próprio instrumento. E vem o ritmo, né? O ritmo é o tempo, é a batida, o pulso que organiza tudo. É um dos ritmos, algo, né, que já nasce com a gente, é o coração. O coração ele tem um ritmo, então ele permanece naquele ritmo. Quando aquele ritmo ele desacelera, a gente diz que está com pressão baixa. Quando o ritmo aumenta, a gente está com pressão alta, e é perigoso isso, para nossa saúde, é muito perigoso se o nosso coração perder o ritmo. Então o ritmo, né, ele não pode extrapolar nem diminuir, ele tem que manter o ritmo da pulsação correta. Trazendo aqui na prática, se o hino começa com uma pulsação, permaneça nele, a não ser que a medida do arranjo ela muda de pulsação, mas ela é uma troca proposital, né, com o arranjo. Se a música não tiver no ritmo correto, ela desengambela, popularmente dizendo, né? Então ela tem que manter, começou no ritmo, permaneça nela, a não ser que o arranjo peça que mude o ritmo, mas está tudo dentro do arranjo e tudo está harmoniosamente. Quando surgiu a música ela nasceu com um ser humano, mas ela já existia desde a eternidade, foi o que a gente comentamos. E há relatos bíblicos que afirmam isso. Em Apocalipse 14, 24, João ouve uma voz do céu, como voz de trovões e como de arpistas que tocavam suas harpas. Ou seja, olha só, no céu ele não existe tempo. Então o céu ele é antes da criação do universo, o céu é eterno. Então na eternidade já existia música. Então assim, a música, por mais que nasceu com o ser humano, mas a criação dela é antes do ser humano.
trono. Também em Apocalipse 5:8 descreve os 24 anciões com harpa. A gente já citamos isso aqui. Então é muito importante entender que a música existe bem antes. E lá, na leitura que nós fizemos em Jó 38, fala sobre as alvas alegravam. Então, assim, que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. Fala sobre criação de tudo, porque tem que ter a primeira pedra na criação, tem que ter a primeira pedra. Então, no universo, houve a primeira pedra ali que foi assentada para a criação. Então, na criação do universo, na criação do mundo, já existia música. Os anjos tocavam louvores em adoração a Deus na criação do universo. Olha só a importância que é a música, a importância que é os músicos. Infelizmente, muitos músicos não dão valor. Eu já falei antes, mas o músico, eu acredito que o músico tem que ser exclusivo para música. Qualquer lugar o músico é exclusivo. Nós também temos que ser exclusivo para música. Mas na Terra, antes mesmo de existir os primeiros instrumentos musicais, o homem já batia palmas, cantavam e criava ritmos para se comunicar, celebrar ou adorar. Foi o que nós comentamos. Na Bíblia, a primeira menção à música aparece em Gênesis 4:21 com Jubal, o pai dos instrumentos musicais. Mas o impulso musical já existia. Ele apenas deu forma, estrutura e ferramenta para algo que Deus colocou no seu coração, algo que já vibrava dentro da alma. Olha só que maravilha. Então a música já existia e Deus o concedeu a permissão de poder recriar os sons através do instrumento musical, que hoje nós fazemos uso disso. É a nossa ferramenta de adoração, praticamente nossa principal ferramenta de adoração a Deus. É aquilo a qual a gente realmente entrega. A gente levanta a mão, a gente canta, adora em cantos e louvores, sim, mas onde a gente derrama nosso sentimento é com os nossos instrumentos. Não sei se você músico é assim, mas eu sou assim. É claro que tem hinos, tem situações que a gente chora, mas a expressão maior vem quando eu estou com o meu instrumento e adoro o Senhor, porque Deus colocou isso em mim e eu não abro mão disso. Por que existe a música? A música existe porque Deus a colocou dentro de nós. Ela serve para expressar emoções, unir pessoas, transmitir mensagens e principalmente adorar ao Criador. Na adoração, a música é um meio de ligar o coração humano ao coração de Deus. É como se fosse o som da alma diante do trono. Deus deu a música ao homem para que o homem a devolvesse glorificando o seu nome. Deus nos deu a música para que a gente possa devolver a música a Ele em adoração. A música é uma ferramenta a qual Deus nos deu para glorificar e levar ao Senhor todo o nosso sentimento e gratidão. Então, meus irmãos, eu sei que muitos abandonaram esse chamado ao qual Deus deu e Deus ainda confia em tuas mãos. Tanto é que quando você vê músicos tocando hinos de adoração, você sente, o teu coração aperta e você sabe que você pertence àquele lugar, porque Deus não te abandonou. Deus ainda conta com você, Ele espera, está à espera da sua adoração genuína. Então, o músico que está parado, volte, e você que está atuante, não seja um tocador, mas seja um adorador. Não seja simplesmente um músico que toca os hinos que está na partitura, mas que você seja o ministro e que leve a palavra de Deus aos corações da pessoa e carregue essa adoração até o trono do Senhor, porque ministro de louvor é aquele que leva a adoração a Deus, aquele que faz as pessoas a adorarem, leva os filhos de Deus a adorarem, e você leva a adoração a Deus. A importância disso é muito grande. Entenda isso, músico. O que está em tuas mãos é muito importante, então não abandone, entenda isso e leve a sério. O que é criar música? Criar música envolve intenção artística, organização de sons, ritmos, melodias e frequentemente expressões emocional e cultural. Nesse sentido, só o ser humano faz isso. Nenhum outro animal compõe canções com propósito estético ou cultural. Quer ver um exemplo? Os pássaros, muitos cantam com melodias complexas. As baleias e golfinhos produzem canções longas e estruturadas. Os insetos, como os grilos e cigarras, usam padrões rítmicos. Os gibões e outros primatas, gibões é um macaco, algumas espécies emitem sons em duetos, mas a diferença entre o ser humano e animais, musicalmente, está na intenção e na abstração. Animais fazem sons musicais por instinto biológico, como a comunicação, para acasalamento, para defesa, mas o ser humano ele cria música por arte, cultura, emoção, inventando instrumentos, escalas, estilos e compondo por prazer ou para transmitir algum significado. Então, por mais que há sons entre a natureza e os animais, tudo é instinto, tudo há uma estrutura, mas somente o ser humano ele é capaz de estruturar isso e transmitir a sua vontade, aquilo a qual está sentindo. Isso é muito importante identificar e entender isso.
E para que serve a música? A música, ele serve para expressar, comunicar e transformar. Ela cumpre vários propósitos ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, expressar emoções. A música traduz aquilo que muitas vezes não conseguimos colocar em palavras. Às vezes a gente não consegue falar o que nós estamos sentindo, mas dependendo da música que a gente ouve, a gente não consegue segurar e às vezes a gente chora. Então às vezes a gente não consegue colocar em palavras nossa alegria. Dependendo da música, a gente se alegra, canta, dança, pula. Então, por mais que às vezes a gente não consegue colocar em palavras nosso sentimento, mas através da música que nos faz chegar em certas expressões, as pessoas conseguem entender qual é o nosso humor, né? E aquilo que a gente quer comunicar. Ela reforça ideias, histórias e verdades, especialmente no contexto cristão, onde transmite a palavra cantada. Então a música, ela tem o poder de transmitir e falar com a alma. Às vezes onde uma mensagem, uma palavra simplesmente dita, não chega, a música, ela chega. A música, ela vai mais longe do que simplesmente uma pregação. A música chega mais longe do que palavras de autoajuda, porque a música fala diretamente com a alma. A palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiver reunido, lá ele estará, né? Simboliza uma invocação. A gente vai invocar o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que Deus habita nos louvores. Então, quando alguém está louvando em espírito e em verdade, está adorando ao Senhor, Deus já se faz presente, porque Deus habita nos louvores. É como se quando a gente está em 2 ou 3, o Senhor desce do trono na terra para encontrar os seus filhos. Mas quando a gente adora o Senhor em louvor e adoração, né, com cânticos e com instrumentais, parece que ao invés do Senhor descer, parece que nós somos convocados à presença dele nas alturas. A música, ela também une pessoas. A música cria unidade. No louvor congregacional, todos cantam em uma só voz e um só coração. Então ela une pessoas. Isso é fantástico porque pessoas distintas, pessoas de vários povos, várias etnias, linguagens diferentes, culturas diferentes, mas são unidos pela música. Elas conseguem entender aquela melodia, e aquela melodia, ela é universal, ela fala com todos. Quando ouve, a pessoa é tocado, é sentido. Então o louvor, a música, ela une as pessoas sentimentalmente, tanto na congregação, né, como em vários lugares, né, por mais que estejam separados, mas estão unido em um só coração através da música. Criar ambiente espiritual. A música abre espaço para sensibilidade, quebrantamento e manifestação da presença de Deus. Muitas vezes já ouvimos os pregadores dizer, né, que a música, ela quebranta, ela vai forrar, é um portal, uma porta de entrada para a pregação, porque se vier a pregação vir direto, muitas pessoas estão com o coração ainda duro, mas a música, ela quebranta as pessoas e deixa o ambiente receptivo para a palavra pregada. Não que a música não é a palavra, não é uma mensagem pregada, ela é, mas a música, ela vai trabalhar no coração para que realmente, né, aquilo a qual tem que ser aplicado seja feito. E aí a pessoa, ela é receptivo àquela correção da palavra do Senhor. Servir como ferramenta de adoração. Acima de tudo, a música serve para glorificar a Deus. Ela é um meio pela qual entregamos honra, devoção e amor ao Senhor. Ela é uma ferramenta de adoração. Às vezes a gente não conseguimos expressar como foi falado, não temos palavras, não conseguimos expressar, mas a música, ela vai fazer isso, porque a gente não consegue cantar uma música alegre quando estamos tristes, mas tem músicas, tem palavras já compostas, né, já escrita, já formulado, que ao cantarmos representa o sentimento que estamos tendo naquele momento. E aí a gente expressa aquele louvor, aquele cântico e derramamos, né, em lágrimas, em choro, em quebrantamento, mesmo não conseguindo cantar, mas Deus consegue entender o que a gente quer fazer, porque o Senhor recolhe as nossas lágrimas. O Senhor, ele lê as nossas lágrimas. E a música, né, a adoração, ela faz isso, faz a gente derramar lágrimas sinceras, e o Senhor entende o que passamos através da nossa adoração. Por que devo me envolver com a música? Meus irmãos, isso aqui é muito importante, tá? Muitos estão abandonando a música, isso é verdade. Em nossos meios, muitos estão trocando a música por outras atividades, dando mais importância a outras atividades do que a própria música. Então, meus irmãos, prestem bem atenção. É muito importante isso. Por que devo me envolver com a música? Eu vou dar 5 razões e a gente vai estar encerrando por aqui, tá bom? Primeiro, porque a música é um dom de Deus. Se Deus colocou sensibilidade musical em você, isso não é por acaso. É chamado, entenda isso. Deus te chamou para isso. Ignorar um dom é desperdiçar algo que Ele te confiou. Então, presta bem atenção, meus irmãos, nisso aqui. Você abrir mão
da música é rejeitar um dom que Deus te deu. Então não abandone a música. Por que outra razão pelo qual devo me envolver com a música? Porque ela é um ministério. Isso aqui é muito importante vocês entenderem. Ministério não é apenas tocar ou cantar. Ministério é servir, edificar e conduzir vidas ao Senhor. A música que você faz pode curar, levantar, consolar e transformar. Além da música que você faz, que você toca, você induz aos filhos do Senhor a se derramarem em adoração. E nós somos responsáveis a levar essa adoração até o trono de Deus, como a adoração de Abel, um incenso agradável. A narina do Senhor, uma adoração aceitável, mas muitos querem fazer, estão fazendo igual a adoração de Caim, de qualquer jeito. E aí quer que o Senhor receba, o Senhor não recebe. Então temos que identificar como adorar a Deus, como louvar a Deus, como servir ao Senhor. E aqui na EBM a gente vamos estar trabalhando nisso, para a gente estarmos aprendendo uns com os outros, o verdadeiro servir musicalmente na casa do Senhor e a Deus, como servir, como ministério, como ministrar adoração ao Senhor. Mais uma razão por que devo me envolver com a música, porque você é parte do corpo de Cristo. O corpo precisa de quem toca, assim como precisa de pregadores, professores e intercessores. Seu lugar abençoa todo o conjunto. Isso é muito importante, meus irmãos. Isso aqui eu quero completar. Isso aqui ele traz compromisso, responsabilidade. Mas para isso tem que ter exclusividade. O pregador ele é exclusivo para pregação, o professor é exclusivo para lecionar e o interlocutor ele é exclusivo para fazer a intermediação. E nós músicos temos que ser exclusivos para música, para que possamos estar abençoando a todos, porque tanto o pregador como o professor, todos são tocados com a música, e nós fazemos com que a adoração da congregação chegue como um senso agradável à narina do Senhor. É claro que alguns não estão para adorar, porque tem um coração duro, mas é aí que entramos na música. Por isso que nós músicos temos que estar consagrados, porque quando tocarmos a melodia entoada através dos nossos instrumentos, seja com uma picareta perfurando aquele coração de pedra e quebrantando e fazendo com que ele se derrame em sentimentos verdadeiros e possamos levar esse sentimento a Deus, para que Deus possa estar trabalhando na vida dessas pessoas. E por que nós devemos envolver com a música na casa de Deus? Último motivo, porque Deus usa a música para impactar vidas. Uma nota, um acorde, uma interpretação ungida pode tocar um coração mais profundamente do que um sermão inteiro. A música é a ponte. Você, músico que constrói essa ponte. Acabei de comentar aqui. Olha só que maravilha. Uma nota, um acorde, uma interpretação ungida pode tocar um coração mais profundamente do que um sermão inteiro. É muito importante, meus irmãos. É muito importante esse projeto da EBM para que você possa entender o seu papel e a importância do seu papel. E não abra mão disso. Defenda. Seja exclusivo uma vez mais, para que você possa se aprofundar e mergulhar nas maravilhas de Deus musicalmente. A música existe para expressar, comunicar e adorar. Você deve se envolver com ela porque Deus te chamou, te capacitou e quer te usar para tocar vidas através desse dom. Eu quero ler uma coisa aqui com vocês, bem importante, que fala sobre ministério, tá? A música, tanto na composição como na execução, quando é guiada pelo Espírito Santo, não é entretenimento. É ministério, é um serviço dedicado a conduzir a igreja em louvar e adorar a Deus através da música que entoa com os nossos instrumentos musicais. Por isso, o músico não toca apenas notas, mas conduz corações à presença de Deus, porque a técnica aperfeiçoa o som, mas a unção transforma o ambiente. Que sejamos, meus irmãos, como Jubal, um canal de criatividade divina. Que possamos ser músicos que não apenas toca, mas ministra para os filhos de Deus e anuncia as boas novas do reino a todos quantos são chamados pelo seu decreto. Que maravilha isso aqui. Meus irmãos, aqui eu encerro a primeira parte do nosso estudo bíblico. Vamos estar entrando na segunda parte, no segundo tópico. Tópico 2, A música é um dom de Deus, e vamos estar comentando isso no próximo vídeo. Então vamos encerrar aqui, vamos orar a Deus. Senhor Deus amado, soberano Criador Jesus Cristo, graças te dou, Senhor, por esse momento que o Senhor tem dado, Senhor. Obrigado por essa explanação, obrigado por esse conhecimento, Senhor. Que as palavras toquem nós, músicos, não somente tocar, mas que possamos entender, Senhor, a importância
desse chamado a qual o Senhor tem nos dado, desse dom e talento a qual o Senhor tem nos abençoado, Senhor, e que possamos, assim como aquele talento, possamos granjear, possamos trabalhar, Senhor, porque o Senhor nos deu o talento, o Senhor nos deu a capacidade, mas temos que aperfeiçoar, Senhor, para melhor lhe servir, porque muito o Senhor se contenta com aquilo a qual o Senhor deu, é igual aquele que recebeu um talento e não buscou melhorar, então ele enterrou o talento, e essa pessoa, o Senhor dá a ele como um mau servo, e não possamos ser maus músicos, contentar somente com aquilo a qual o Senhor deu, porque o Senhor nos deu para que possamos aperfeiçoar. Então, se não aperfeiçoarmos, estamos errados, porque o Senhor nos deu o dom e talento para que possa ser aperfeiçoado. Então, que nós músicos possamos aperfeiçoar o dom e talento a qual o Senhor tem nos dado para melhor servir na tua casa, para melhor te adorar, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Então, meus irmãos, até o próximo tópico, o tópico 2, a música é um dom de Deus. E quero pedir para você que não se inscreveu aqui no canal Danny Thompson, se inscreva, curte nossos vídeos, curte aqui os vídeos que são lançados, compartilhe os vídeos da EBM para o seu maestro, ele vai gostar muito, e para os músicos para ter mais conhecimento. Amém, meus irmãos? Então, até o próximo tópico, até a próxima lição. Fique com Deus. Se você gostou deste vídeo, deixe o like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E lembrando, para receber as novidades em primeira mão, é preciso ativar o sino após a inscrição. Compartilhe este vídeo para aquele seu amigo que você quer ver ele crescendo espiritualmente na obra musical. E não deixe de enviar também para o seu maestro. Ele vai gostar muito de receber este tipo de conteúdo. E é claro, aqui você tem total liberdade de comentar sobre os assuntos, fazer sugestões e perguntas, que estarei respondendo.